Essa disciplina é uma disciplina bastante interessante, que é uma sub-área ali, a gente pode colocar ela dentro da parte de marketing, né. O plano de aula dessa disciplina que eu estou desenvolvendo, tá, eu vou apresentar para eles concluído na semana que vem. Então eu estou organizando aqui e sempre que tem um semestre para o outro, né, é impressionante, mas sempre o professor ele vai aperfeiçoando também. Então os planos de aula são sempre diferentes, então você pode ter dado essa disciplina 6 vezes, as 6 vezes serão diferentes, porque você altera, você acha que esse conteúdo aqui não ficou muito legal, aí você acha que ele pode ser incorporado em outra aula, junto com outro tema, e você traz um conteúdo novo, um livro novo, um texto novo para a sua disciplina. Então é sempre uma evolução. Então nessa construção do plano de aula, não está sendo diferente com essa disciplina Processos em Vendas, tá? A nossa primeira aula, eu já até destaquei e já estou compartilhando o slide com vocês, né, que é da semana 2, porque a semana 1 é a semana de apresentação do plano de trabalho, né, a gente conversa sobre alguns pontos importantes para esclarecer o aluno sobre presença, aula, a gente fala sobre o conteúdo geral da disciplina, tá? A gente tem um papo com os alunos, tá? Então isso aí, de praxe, acontece com todos os professores em todas as disciplinas, tá? Então a semana 2 é a semana que de fato a gente dá entrada aí no conteúdo da disciplina, tá? E sempre que a gente vai iniciar uma disciplina, a gente precisa estar trazendo as perspectivas dessa disciplina, o que que ela envolve, né? E o conceito dela, tá? Então isso é o nosso conteúdo da semana 2, tá? O conceito de vendas, então a gente vai falar o conceito e depois a gente vai discutindo. A venda, ela refere-se à comunicação de informações para persuadir desinteressadamente um potencial cliente a comprar algo. Isso é o conceito formal que você vai encontrar de vendas, tá? Esse conceito, eu estou usando 2 materiais, né, que eu utilizei para preparar essa aula específica. Um é o livro chamado Vendas, o Guia Completo. O autor é Charles M. Futrell, 12ª edição, tá? É um livro bem interessante, tá? Ele traz um resumão aí de questões importantes relacionadas à venda, então tem vários capítulos aí que a gente vai trabalhar com esse livro aí ao longo do nosso curso, a gente vai utilizar ele algumas vezes, tá? E eu trouxe também uma apostila de um curso que eu adquiri, chamado Planejamento e Organização de Vendas, tá? Então, a venda, a gente vai analisar palavra por palavra. A venda refere-se à comunicação de informações. O processo de venda, essa venda que a gente se refere, é uma venda pessoal, é uma venda tete a tete, uma venda com uma pessoa conversando com outra, tá? Evidente que ela funciona também se você for fazer, por exemplo, uma venda pelo telefone, tá? Mas a gente imagina a venda preferencialmente com a presença de outra pessoa, tá? Essa venda, pessoal, ela refere-se ao todo o processo de venda à comunicação de informações. Informações é um ponto extremamente importante no processo de vendas, tá? Então, quando você comunica informações, aqui a gente vai estar lidando ao longo aí das nossas aulas, a importância de como essas informações são passadas para o cliente, né? Qual que é o domínio do vendedor a respeito do produto que ele está oferecendo, no objetivo de auxiliar as pessoas a resolverem os seus problemas ou as suas necessidades. A comunicação é uma das habilidades, se não for a habilidade mais importante que o indivíduo deve ter ao trabalhar com vendas, tá? O processo de comunicação. Então, a comunicação, a gente vai estar vendo mais para frente, né? A importância da comunicação ser clara, a pessoa utilizar técnicas aí para poder ter uma comunicação mais eficiente, tá? Então, o processo de comunicação, ele é extremamente importante quando a gente está lidando com vendas,
tá? E grandes comunicadores, eles sempre se destacam profissionalmente, dependente da área de atuação. Como a gente vai estar vendo, a vendas é um processo que a gente está realizando o tempo todo, tá? Então, um bom comunicador, ele vai se destacar profissionalmente, seja trabalhando diretamente com vendas, seja ele atuando como na liderança de uma equipe, seja ele exercendo uma profissão liberal, pode ser um advogado, pode ser um veterinário, não interessa, tá? Então, você ter habilidade de comunicação é importante e isso vai te diferenciar profissionalmente. Então, é interessante que vocês saibam dessa informação para que vocês possam, por conta própria, procurar e pesquisar mais sobre como obter uma comunicação melhor, né? Como desenvolver essa habilidade de comunicação. Então, a venda, ela vai estar se referindo a essa comunicação de informações. Então, essas informações que a gente vai estar trabalhando ao longo do curso, isso envolve muitos aspectos, né? O conhecimento do vendedor a respeito do produto ou serviço que ele oferece, né? Essas informações, elas estão sendo passadas corretamente. O vendedor, ele domina o produto ou o processo que ele, vamos dizer assim, o serviço que ele presta, né? O produto que ele vende. Então, o vendedor, ele tem esse domínio, ele tem todas as informações necessárias, ele conhece de fato e precisa conhecer muito bem, né, o produto ou serviço que você está vendendo. Tem que conhecer muito bem. Por quê? Porque durante o converso, né, durante a conversa, desculpe, com outra pessoa, né, com o seu potencial cliente, o vendedor não dá, você pode se preparar para o processo de vendas, mas o processo de vendas é uma coisa que acontece naquele momento, é uma coisa instantânea. Você sente a necessidade, as dúvidas do cliente à medida que ele está conversando com você. Ele vai colocar ali algumas dúvidas, você vai poder resolver, tirar algumas dúvidas, né? Então, isso é muito importante, esse domínio. Por quê? Porque é muito comum você encontrar vendedores que desconhecem parcialmente, né? Ou até de uma forma mais extensa, as informações sobre o produto ou serviço que ele está oferecendo. Isso não é incomum, isso é até comum, tá? Você pode perguntar alguma coisa para o vendedor e ele não sabe. E se tratando de produtos de tecnologia, isso traz uma certa complexidade ao papel do vendedor que deve, né, procurar conhecer os detalhes. Então você entra numa loja e fala assim, olha, gostaria de ver um computador. Aí o vendedor vai lá e traz, olha, tá, aqui tem um notebook, a gente tem esses modelos, esse modelo é muito bom. Não é assim, né? Porque, essa marca é boa, tá, mas aí vamos conversar a respeito então. Você está vendendo, tô vendendo computador, tá? Ele tem 8 gigas, tá? Mas qual que é a função da memória RAM? Essa pergunta pode ser feita para o vendedor. Para que serve a memória RAM do computador que você falou que tem 8 gigas? Entendeu? Isso pega vendedor, tá? E o vendedor, se ele está vendendo um computador, ele tem a obrigação de saber dessas informações técnicas, tá? Tá, ele tem 1 TB mas esse HD que você está me vendendo, ele é da tecnologia qual? É do SSD ou ele é de uma tecnologia anterior? Como é que é isso? Tá, esse computador tem placa de vídeo? Placa de vídeo, não sei. Deixa eu perguntar aqui. Tá falando que ele tem placa de vídeo. Tá, mas para que você quer placa de vídeo? Bom, eu quero porque né, eu tenho planos aí para usar o computador, porque às vezes o computador não pode ter, e a pessoa pergunta como, não, a placa de vídeo ela vai é, auxiliar no processamento, principalmente de questões relacionadas às imagens, né? A parte gráfica. Então, computadores que são utilizados para jogos ou que têm programas gráficos mais pesados, a placa de vídeo é uma peça importante. Então, é importante o vendedor ter informações, né, a respeito disso.
né, a respeito. E se for um vendedor mais cuidadoso, ele vai pesquisar melhor sobre essas peças e essas funções do produto. E isso serve para a venda de produtos de tecnologia ou não. Você tem que ter informações também a respeito da concorrência, né, os tipos de produto. Por exemplo, se você vende móveis, né, então, tem esse sofá que é muito bonito, tal, esse sofá é do que, ele é de tal tecido. Esse tecido é antialérgico, né? Como é que é a limpeza desse tipo de tecido no sofá? Como que eu faço para limpar isso? Ele é de fácil limpeza ou não é? Eu consigo eh, fazer uma manutenção. Como que eu faço a manutenção desse tipo de produto, né? Essa madeira aqui, qual que é essa madeira desse sofá? Como que funciona o tratamento? Ela já está preparada aí para estar tratada para não ter qualquer tipo de problema? Então, embora seja incomum um cliente que vai entrar em muitos detalhes, é importante por parte do vendedor ter acesso a essas informações. Então, a venda ela vai referir a esse processo de comunicação. Para quem está chegando agora, eu não estou vendo que eu estou olhando aqui o slide junto com vocês, mas já vou dar um start em breve. A gente está analisando partes por partes. Então, é um processo de comunicação que é uma habilidade extremamente importante para todos os profissionais, não só para os profissionais de venda. Para os profissionais de venda, Professor. pode falar. É que eu tenho uma história que se encaixa muito bem no que o senhor está falando. Pode falar, por favor. Há um tempo atrás, eu trabalhava em uma loja que deu um pulo bem alto. Antes ela vendia mercadoria de São Paulo mesmo, ele ia lá, buscava mercadoria e vendia aqui por, assim, uma margem de 50% a mais, 80%. E aí, com isso, ele conseguiu lucrar bastante e veio a ideia de começar a trabalhar com produtos originais. Né? Eu sugeri e veio a ideia. Só que quando a gente trouxe os produtos originais, deu uma quebra nos clientes, porque as pessoas iam lá atrás de tênis de 50, 60, 80 reais, e aí a gente tinha ainda um pouco dessa mercadoria sim, mas mudou um pouco e começamos a trabalhar com tênis de 300, 400 e até 500 reais. E não tinha como eu só virar para a pessoa e falar, ó, esse é 500 e do lado tem um de R$ 79,90. Então eu tive que aprender sobre o produto para explicar por que ele era R$ 500, né? Que a palmilha dele era toda diferenciada, tinha um gel anti-impacto, que na hora de limpar ele tinha uma durabilidade maior, enfim. E cada tênis tinha algo específico. Eis que depois de um tempo, né, as pessoas viram que, lógico, tem como você comprar um tênis, às vezes que é um pouco abaixo do preço do mercado, que seja bom, só que na maioria das vezes ele estraga rápido, né? Então, Sim. o custo-benefício daqueles que eram, não falo de 500, porque, sendo bem realista para mim, um tênis de 100, 200 reais já tá ótimo. Mas deu para ver, deu para agregar valor, mas só com isso mesmo, só sabendo do produto, sabendo o porquê do preço dele ser isso. Então, material, a estabilidade do tênis, o conforto. E depois de um tempo fica meio decoreba, mas é isso mesmo. E em Exato. relação a notebook, eu fui comprar um e é triste, porque você pergunta assim pro vendedor e a maioria não sabe responder. Falo de cidade pequena, assim, fui na loja 100 aqui da minha cidade e é um notebook Acer e só. Então, Não mas tem isso muito específico. Se você não pesquisar a fundo na internet, é complicado. Eu nunca fui em uma loja maior, né? Então não tem muita propriedade para falar, mas pela experiência que eu tive, eu nunca encontrei um vendedor que soubesse me explicar as especificações desses produtos mais tecnológicos. entendi. Então, mas assim, é interessante porque a aula de vendas a gente vai falando aqui e cada um de vocês vai recordando de algumas situações que passaram. Porque a aula de vendas é uma coisa muito prática e a gente consegue observar isso acontecendo de fato, né? Mas isso não é só de cidade pequena, não. Você pode encontrar isso em qualquer lugar. Cidades grandes como Campinas, São Paulo, você vai também se deparar com vendedores que deixam a desejar. É uma coisa importante que a gente
vê nas aulas de marketing, né, e que a gente traz aí para as aulas de vendas, que é importante destacar, é a questão do valor, né? O valor é algo que é determinado, é algo que é percebido pelo cliente. Não tem esse papo de que o produto, ele tem um valor. Não tem como você racionalizar o valor. Um produto ele deve valer esse tanto porque tantas horas foram gastas de trabalho nesse produto e tem um valor social. Não, não é assim. Não é essa forma. A percepção de valor é individual. Quem coloca o preço no produto é o cliente. Então é importante ter isso em mente. Porque se eu pegar um jogo de tabuleiro e falar que custa R$ 300, ninguém gosta. Mas depende. Se eu gostar e se eu achar que vale, eu vou comprar. Então, é difícil, embora todos nós possamos fazer os nossos julgamentos sem problema nenhum, eu acho isso caro, isso barato, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que a percepção de valor está aos olhos dos clientes. E quem ajuda a criar essa percepção de valor para cima, né, agregando valor ao produto, né, é o marketing. E a vendas é a parte prática do marketing, onde você vai ter o contato direto com o cliente. E aí você vai fazer aquilo que você colocou no seu exemplo. Olha, você tem um tênis aqui de R$ 400, você tem um tênis de R$ 90. Nossa, a diferença é muito, é muito grande. Aí eu preciso entender as suas necessidades para poder definir, para poder te ajudar nessa escolha. É evidente, ó, esse tênis de R$ 400, ele tem um material diferenciado. Então, esse material tem maior durabilidade, esse tênis vai durar mais tempo, ele é um tênis talvez de uma marca melhor, ele é um modelo superior, ele tem um design novo, ele é muito mais macio, ele é mais fácil de limpar. E você pode falar várias qualidades que um tênis mais caro pode ter ou não. Isso não significa que o tênis mais caro ele é sempre melhor que o mais barato, né? Então a gente sabe que as coisas mais caras também carregam no seu próprio preço o valor da marca, tá? Mas é importante é, entender e ter esse conhecimento, né? Então é importante a gente, quando a gente volta a estudar vendas, né, depois que a gente estudou marketing, a gente precisa reforçar na nossa cabeça essa percepção de valor, que é algo individual, tá? A gente tem vários tipos de cliente. Você tem que entender que a renda é um fator importante para o cliente, né? Então, clientes que têm uma renda maior, né? Elas, elas têm um perfil de consumo diferenciado. Isso é importante lembrar. E se você, não vejo problema nenhum você vender produtos mais caros se você souber justificar o preço do seu produto. Você tem que justificar, ó, esse produto aqui é mais caro por tais motivos, né? Inclusive, eu acho até que os empreendedores devem fugir de trabalhar com os preços mais baratos, tá? Existem negócios que o público é trabalhar o tipo de produto e o público é vender o preço mais barato possível, tá? Mas eu acho que você deve procurar uma margem de lucro maior, justificando aí o porquê do valor do seu produto. Então, a venda ela vai se referir à comunicação de informações para persuadir desinteressadamente um potencial cliente a comprar algo. Esse persuadir desinteressadamente significa que você vai convencer o cliente desde que, por que que tem o desinteressadamente? Desde que, de fato, o produto ou serviço que você está oferecendo vá satisfazer as necessidades ou desejos do cliente. Vá de encontro às necessidades do cliente. O que não pode ocorrer é você, durante o processo de venda, perceber que o produto que o cliente está procurando não é exatamente o que você está oferecendo. Então, você tem que esclarecer para o cliente, olha, você está me procurando esse tipo, por exemplo, de porcelanato para revestir a sua piscina. Então, tem as pastilhas de vidro que custa R$ 200, R$ 300 o metro quadrado. Quantos metros quadrados vai de revestimento na sua piscina? 47 metros quadrados. Bom, então vamos por parte. A pastilha de vidro, ela é muito bonita, ela mantém um brilho sempre, ela tem uma durabilidade assim
excepcional, você nunca vai ter problema e tudo mais. Ela com certeza é uma peça, um revestimento muito, assim, belíssimo, né? Mas ele traz um valor aí, um preço mais alto. O que que acontece? Depois eu vou jogar essa aula rapidinho no editor de vídeo e vou dar uns pequenos cortes aqui. Bom, e o que que acontece? Então você vai falando com o cliente, mas aí você percebe que, olha, qual que é a sua necessidade para revestir a piscina? Olha, eu gostaria de uma coisa bonita, tal, o que que o pessoal está usando, que eu não tenho muito, assim, não precisa. Algumas características da pastilha de vidro não são necessárias, por exemplo. Não é uma exigência do cliente. Então você vai falar, olha, eu tenho outros revestimentos muito bonitos aqui para você revestir sua piscina. Você tem esse modelo aqui que custa R$ 90 o metro quadrado, tem esse aqui que custa 68, esse aqui imita pedra natural, você tem esse aqui que é o mais tradicional, o preço dele é tal, essas são as cores disponíveis. Então, o vendedor ele tem que perceber se a loja dele é de um porcelanato já de alto padrão, né? Então, porcelanato, sei lá, Porto Belo, uma marca cara, assim, então, olha, estou entendendo. Eu acho que assim, você vai encontrar isso em uma outra loja que eu acho que vai poder satisfazer suas necessidades, tá? De fato, assim, esse aqui seria para uma coisa bastante diferenciada. Você percebe conversando com o cliente que ele está procurando uma coisa de qualidade, mas você percebe que o seu produto não vai se encaixar exatamente no que ele pede. Então, ele pode te indicar, olha, tem lojas aqui, tem uma aqui na frente, tem uma aqui um pouco mais para o lado, aqui mais uns 2 quadras, que também você vai encontrar revestimento para sua piscina. Dá uma passada lá, vê se isso é o que você precisa. Qualquer coisa, você volta aqui. Então, isso é até uma postura extremamente profissional e ética, né? Você vai falar, olha, eu vou vender sim para você, quero te persuadir de que o meu produto é bom, ele vai satisfazer as suas necessidades, porém, havendo a percepção que seu produto vai muito além das necessidades do cliente, ou vai além, ou fica aquém das necessidades, aí você precisa falar, olha, se o seu produto, no caso, se encaixar exatamente, olha, eu acho que vai dar certo para você, aí você vai persuadir, olha, de fato, o que você está procurando, a gente consegue oferecer o produto, pelo que eu converso com você, eu consegui entender que você tem um bom produto, né? Quer dizer, que você está procurando, a gente tem um bom produto que vai satisfazer suas necessidades. Se você quiser algo a mais, então eu recomendo isso. Se você quiser alguma coisa mais simples, eu recomendo esse outro, né? Essa outra marca, essa outra loja, ou essa outra opção dentro da loja. Então, o cliente não, o vendedor, ele tem que estar focado, né, em ajudar o cliente. A função do vendedor é satisfazer necessidades, né, e desejos do cliente. O cliente ele tá com um problema na vida dele. Você pode resolver esse problema? É isso que o vendedor tem que ter em mente, né? É o famoso posso ajudar lá do caixa rápido. Eu posso ajudar? Então, isso é o papel do vendedor, né? No que eu posso ajudar você? Por quê? Porque o cliente ele ele parou ali na loja rapidinho, ele precisa ver, por exemplo, uma questão de uma revisão, ele está pensando em trocar pneu, né? Ele tem que levar o filho na escola daqui a pouco, ele tem que voltar para casa, ele vai demorar uns 10 minutos, e ele tem que preparar uma aula, e ele tem um atendimento, ele tem outras coisas para fazer, e ele tem que ir levar a mulher no final do dia, não sei na onde, para uma consulta médica. Então, ele é um cara e quando ele vai no estabelecimento comercial, né, muitas vezes ele não tem lá todo o tempo disponível. E o cliente, então, tem que ser atencioso, recebê-lo, procurar entender. E é claro, olha, a gente tem mais modelos, mas percebendo no caso, eu abri um parênteses aqui, né? Percebendo no caso que o cliente tem outras coisas para resolver, você fala, olha, eu tenho esses modelos sim, quando você puder voltar aqui com mais calma, eu vou poder te apresentar aqui, porque isso vai exigir um certo tempo, mas pelo que eu conversei com você, o nosso estabelecimento comercial vai poder sim te auxiliar. Então, o vendedor ele vai persuadir, né, desinteressadamente, porque ele está pensando no que é melhor para o cliente e não no que é melhor para o vendedor.
E é claro que você vai se deparar em situações em que o vendedor, ele não está com essa intenção, ele está pensando em realizar uma venda, mas isso não está certo. Você não está ali para vender, você está ali para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Mude essa percepção na vida de vocês, que vai mudar o modo como vocês vão lidar no trabalho, tá? Não, eu preciso vender. Você não precisa vender, você precisa ajudar pessoas. É evidente que se a pessoa, você vê que você pode ajudar, você tem um produto, o serviço necessário para ajudar, ótimo. Essa venda vai provavelmente acontecer, tá? Porque você está querendo o que é melhor para outra pessoa. Essa é uma postura que os vendedores têm que ter. A pessoa que está comprando o cliente, ela não gosta de sentir que o outro está vendendo. Ela gosta de sentir que ela está comprando. Tem diferença? Tem. Porque quando o cliente sente que o outro está tentando vender, ele se sente um pouco pressionado, ele se sente, o processo de vendas é interessante. Isso aí é uma coisa que eu estou falando por mim, não está em literatura. Mas no processo de vendas, uma parte dele acontece nas palavras, na conversa. Outra parte é inconsciente, é sexto sentido. Então, rola muito de percepção. Você percebe que tem alguma coisa, pode ter alguma coisa errada nesse processo de negociação, ou você intuitivamente tem algumas impressões. Todo mundo tem isso quando está comprando de alguém. Então, se o vendedor ali está de fato com as mais boas intenções, você se sente relaxado, você sente que você está comprando. Agora, se ele está preocupado em vender, porque ele tem que bater meta, porque não sei o que, aí você começa a sentir uma energia diferente no ar. Isso acontece. Entendeu? Então é importante, se você vai atender o cliente com a melhor das intenções, falando assim, olha, eu estou aqui hoje para ajudar a resolver o problema das pessoas, a energia que você vai transmitir para o seu cliente é a melhor possível. É importante destacar, eu mudei aqui de slide, que todos vendem, tá? Todos vendem. A venda não é algo que você tem que imaginar como algo restritamente comercial, né? Então, todos vendem por quê? Em que situações, né? Eu citei algumas. Você, num processo de venda de um produto, né? Você está realizando esse conceito aí de estar comunicando informações, né? Para satisfazer a necessidade, o desejo de alguém de modo desinteressado, ou seja, na melhor das intenções de satisfazer essa pessoa, não empurrando um produto que você sabe que a pessoa não precisa, tá? Então, é, procurar vender um produto, desculpa, no processo de venda de um produto, uma venda, evidentemente, está passando por esse processo, né? No processo de venda, oferecer um serviço também ocorre um processo de venda, convencer uma pessoa de uma ideia. Você está vendendo. Então, o advogado, quando está ali no fórum, diante de uma audiência, na defesa do seu cliente, né? Ele está ali expondo os fatos, evidentemente, mas ele está ali fazendo todo um processo de venda. Olha, por esses argumentos, por tais códigos, então é dessa forma, tá? Quando você conversa com alguém, numa discussão no sentido positivo, né? Você está discutindo ali um assunto e você quer convencer alguém por algum aspecto que seja, né? Qualquer aspecto que seja, e isso ocorre um processo de venda, um processo de comunicação de informações, tá? Quando você vai pedir um aumento no salário, né? Você vai lá conversar com seu chefe que você deu duro, ajudou bastante a empresa e você acha ali que você está precisando de um pouco de mais espaço, que você está precisando de uma renda um pouco maior, que você acha justo esse aumento. Então você tem que ir lá, você tem que se preparar para pedir um aumento, né? E aí você chega lá e vende a ideia, olha, eu acho que eu estou precisando do aumento. Eu acho não, eu estou precisando do aumento por causa desse motivo, né? Quando você vai se candidatar a uma vaga de emprego novo, o que é o processo de seleção, né, em gestão de pessoas, em gestão de recursos humanos, que vocês, se não viram, ainda vão ver, ou estão vendo, né, que vocês estão já finalizando o curso.
né? O processo de seleção é ali uma conversa, né, que você tem com a pessoa, que você vai conhecer a pessoa, e a pessoa vai te convencer de que ela é uma pessoa ideal, uma pessoa legal, uma pessoa que vai agregar para a empresa, que vai trazer, que vai ajudar nos resultados, uma pessoa que se preparou, uma pessoa que tem experiência para isso, né? Então, quando você está do outro lado, quando você está numa entrevista de emprego, procurando emprego, você vai se vender como uma pessoa ali que tem as características, né? O perfil, como eles colocam, né? Perfil é a coisa mais genérica que eu conheço, né? Então, perfil encaixa em qualquer tipo de resposta, né? Ah, você não tem o perfil para vaga, ou seja, o que que isso significa? Não significa muita coisa, né? Mas, então, você pode lá, quando você está no processo de entrevista, você está lá falando, olha, eu tenho meu currículo, eu faço isso, eu faço aquilo, você conta um pouco de você. E também tem outras situações que não envolvem questões comerciais, né? Quando você está flertando com alguém, né? Quando você está apaixonado por alguém, né? E você tá conversando, teve um papo com a pessoa, né? Ou vocês saíram para uma festa juntos, ou vocês vão saíram para um jantar juntos, né? O que que acontece ali? Ocorre um processo de vendas. Então você vai procurar ser simpático, nossa, você está pensando assim, em conquistar a pessoa, o que é uma baita de uma venda difícil, né? Uma baita, geralmente é uma venda difícil, porque você tem que convencer com a pessoa que você é uma pessoa legal, que merece uma chance. Por quê? Porque é um relacionamento que envolve já, né, intimidade. E aí o que que acontece? Tem que estar muito seguro. E aí você tem os concorrentes também. Então, para todas essas situações, ocorrem processos de venda. E o que que é a venda nesse caso? Você vai procurar ter uma boa aparência, você vai, de alguma forma, procurar ser gentil, você vai procurar qualidades que possam interessar a outra parte, tá? Então, você usa as habilidades de comunicação para convencer alguém, para persuadir alguém a agir. Então, mais uma vez, nesse segundo pontinho aí do nosso slide, ele destaca o processo de comunicação, tá? Então, comunicação é algo muito importante. A comunicação não envolve apenas a fala, né? Você falar. Comunicação envolve, né, a conversa. Comunicação envolve uma comunicação visual, a aparência, né, a forma como se você tem uma rede social, isso é um processo de comunicação. Quando você posta uma foto, isso é um processo de comunicação. Então, existem outras formas de se comunicar que não são necessariamente ali, não se restringe, né? Na verdade, é uma conversa. E aí você vai convencer alguém a agir. Se é um processo de venda, por exemplo, de um produto, então você persuadiu alguém a agir. Qual que é a ação? A ação é a compra. Então você, através de um processo de comunicação de informações, você convenceu o seu cliente de que você tem um produto que vai ser útil para ele, que vai ser aquilo que ele estava precisando. Então, ele vai agir. Qual que é a resposta dele? Vai ser a ação de comprar o produto que está sendo oferecido, tá? Então, é importante ter isso em mente, tá? E aí a gente tem no próximo slide a regra de ouro, tá? Nossa, o tempo voou aqui. A gente tem a regra de ouro do processo de vendas. Essa regra de ouro, ela você vai achar em diversas partes. Quando você vai estudar disciplina ética, qual que é a regra de ouro da ética? É você tratar o outro da forma como você quer ser tratado. Isso foi registrado e formalizado, né, inclusive na Bíblia ali, com os ensinamentos do Cristo, mas você encontra essa mesma filosofia anterior ao próprio cristianismo. Quando você pega algumas filosofias ainda mais antigas, né, alguns pensadores, filósofos aí 300, 400, 500 anos, você vai achar isso em Confúcio, você vai achar isso em alguns textos hindus, você vai achar isso em religiões posteriores, como o islamismo. As religiões, de modo geral, né, e não se restringe às religiões apenas, mas é uma regra de ouro aí de pensamento filosófico, né, que você
Essa regra de ouro, ela é perfeita, ela tem que ser lembrada de que você tem que tratar com as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado. Então, se você for em diferentes disciplinas e áreas de conhecimento, você vai encontrar essa regra de ouro. E aqui em vendas não é diferente, né? Então, a regra de ouro em vendas refere-se a tratar as outras pessoas da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Como que você dá uma aplicação isso para essa disciplina específica, né? Se você está falando de vendas, você vai oferecer o produto da mesma forma que você gostaria que os outros oferecessem. Olha, você vai falar as características exatas, se a pessoa, você vai falar quais situações esse produto pode dar problema, se já apresentou algum problema, se é um produto é, que não está legal, você vai ter que falar isso. Olha, esse produto aqui eu vendo você, mas algumas situações ele pode dar problema se você não fizer uma boa manutenção. Ou esse tipo de produto aqui, esse porcelanato aqui, ele é de uma qualidade mais inferior. Então, assim, ele, depois de 5, 6 anos, ele já apresenta uma descoloração, né? Ele já perde um pouco a cor e tudo mais. Então, essas coisas são importantes no processo de venda, que você vai estar falando para outra pessoa o que você gostaria de ouvir de um outro vendedor. Então, o processo de vendas é uma coisa assim que tem que ser muito sincera, tem que ser alguma coisa assim muito verdadeira para fluir bem, tá? Isso é a regra de ouro aí das vendas, tá? E a gente vai encerrar a aula hoje falando das perspectivas, tá? As perspectivas que eu trago aqui, elas estão relacionadas, né, a alguns pontos importantes que envolvem a área de vendas, algumas coisas que quem trabalha na área de vendas tem que ter em mente, né? Não só, mas todo gestor, todo profissional que se forma aí na área de administração tem que ter em mente essas perspectivas. Aqui nós temos umas mais voltadas específicas para a área de vendas, outras um pouco mais gerais. A primeira perspectiva é forte concorrência. Você tem que ter isso em mente de que nós estamos, né, depois de muitos séculos aí de desenvolvimento econômico, né, no livre mercado, hoje nós encontramos empresas muito desenvolvidas, né, com tecnologias e tudo mais. Então, a concorrência ela é forte em praticamente todo tipo de produto ou serviço. Raramente você vai encontrar uma área pouco explorada, né, que não haja uma concorrência forte. Então, diante dessa situação, você que atua como profissional de vendas tem que ter isso em mente, né? De que não é fácil, né? Você está buscando ali profissionais, né? Buscando não, você está buscando satisfazer a necessidade dos clientes, mas outras empresas também estão com esse mesmo objetivo. Então, é claro que quem ganha é o cliente, né? Porque você vai ter várias pessoas ali procurando convencê-lo do seu produto, oferecendo preços, oferecendo formas de pagamento e tudo mais. Então, tem que ter em mente, na área de vendas, que a concorrência é forte, tá? A internet, eu destaquei aqui, eu adicionei, porque a internet é um caso à parte, né? É uma tecnologia que mudou muito a forma como as coisas funcionavam no mundo, tá? A internet ela mudou o processo de vendas, porque antes as vendas elas praticamente ocorriam sempre na presença de uma pessoa com a outra. Algumas vezes por telefone, outras vezes as vendas poderiam ser feitas até através de correspondências no papel e tudo mais. Essa internet ela mudou a forma como as vendas ocorrem, né? A forma de comunicação, a velocidade de comunicação. E ela hoje traz lojas totalmente virtuais, né? Então, a internet, ela tornou ainda mais forte até o processo de concorrência. Ela mudou o processo de vendas, né? Então, se você pensar sobre a internet, assim, ela mudou muito a forma como nós nos relacionamos, né? Criou as redes sociais, possibilitou vendas à distância, criou comunicações instantâneas. Então, muitas coisas mudaram aí com o advento dessa tecnologia. E quando se trata de vendas, você tem que saber que é o seguinte, né? A pessoa está procurando comprar um tênis,
ela, além da forte concorrência que você vai ter na cidade, ela tem internet aí para ela comprar tênis de qualquer lugar do planeta, né? Praticamente ela está sem limites aí. Então você vai encontrar aí grandes empresas na internet que você consegue fazer importação de tênis aí, tá? Um exemplo. Os clientes são exigentes. É claro que todos esses pontos aí a gente vai voltar a falar, né? Não vou me prender a nenhum deles, a gente só está trazendo aí algumas perspectivas gerais, né? Os clientes são exigentes porque hoje o mundo está muito mais rico, as coisas estão muito mais fáceis do que era no tempo dos meus pais, que eram mais fáceis no tempo dos meus avós. Então, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando, a vida das pessoas foram melhorando de uma forma ou de outra, né? Isso a própria tecnologia propiciou isso aí. Então, os clientes, eles naturalmente eles vão se tornando mais exigentes, né? Eles têm mais opções, então eles conhecem melhor os produtos. Então, hoje você vai comprar um produto, se você for atender um cliente, não ache que ele está desinformado, porque ele não está. Tá? Eu vou vender alguma coisa para ele. O cliente entrou no YouTube, colocou na notebook, ele colocou a marca Acer, colocou a marca Samsung, colocou a marca Dell, colocou a marca não sei o que. Aí ele pesquisou não sei o que. Então, hoje o cliente, inclusive com a própria internet, ele pesquisa antes dele ir para a loja, né? Eu, por exemplo, quando eu vou para uma loja, eu já vou sabendo algumas informações. Às vezes o vendedor lá, ele tira mais algumas dúvidas específicas que eu acabei não encontrando e tudo mais. Aí ele vai falar das formas de pagamento, o que se ele tem pronta entrega ou não, tá? Mas o cliente hoje, com acesso à informação, ele acaba exigindo uma qualidade melhor do atendente, né? Então, isso tudo é importante. Os próprios produtos importados, que hoje está de mais fácil acesso, é uma perspectiva que o vendedor tem que ter em mente. Novas tecnologias muda produto, muda processo produtivo, muda a forma de comunicação, novas perspectivas que o vendedor tem que ter. Mudanças de cenário inesperadas, né? O vendedor tem que estar atento porque as coisas ocorrem de forma muito acelerada, né? Então, às vezes, você está lidando com um produto e 4 meses depois surgiu um produto novo no mercado que ele vai deixar obsoleto aquele produto que você estava vendendo. Então, isso também está envolvido com novas tecnologias. Mudanças de cenário também são decisões que você não contavam, mas elas aconteceram. Então, você tem o cenário, por exemplo, da pandemia, né? As pessoas não estavam esperando por isso, né? Quase nenhuma organização do mundo estava esperando por isso. Eu digo quase, porque existem algumas organizações que possam aí ter planos de contingência para alguns cenários de emergência, tá? Então, essas mudanças de cenário inesperadas tem que ser uma perspectiva que o gestor, né, o cara também que trabalha com vendas, tem que ter isso em mente, né? As coisas podem, todo dia não vai ser igual. Às vezes pode acontecer alguma coisa aí que muda o cenário político, o cenário econômico, o cenário social, né? Então pode ter coisas que acontecem aí. E uma perspectiva última aqui, apontada pelo livro aí, pela apostila, na verdade, de vendas, ele fala da falta de mão de obra qualificada, tá? Esse é o último ponto da nossa aula de hoje. Mão de obra qualificada é muito mais difícil do que parece. Muito mais difícil do que parece, tá? É sofrido você achar pessoas que ofereçam uma boa, que tenham qualificação, que saibam dar um bom atendimento, que se importem com o cliente, que dê um feedback, né? Que procure um pós-venda ali, saber se está tudo bem, né? Tem muitas pessoas que oferecem serviços aí de baixa qualidade e tudo mais. Pessoal, isso é muito comum, tá? E eu, pelo menos, começo a perceber isso cada vez mais. Então, não é tão fácil você encontrar bons profissionais, uma
Parece que é, pela quantidade de currículo que chega na mesa de uma loja, mas não é, não é. Até faço um parênteses aqui, que muitas empresas contratam para uma experiência ali de 6 meses, né, para você cobrir uma vaga temporária, eles não têm certeza se vão manter essa vaga ou não, mas às vezes isso é apenas uma forma de falar o seguinte, olha, a gente vai ver se você vai se adequar no cargo, senão a gente vai mandar você embora. Se a pessoa é boa de serviço, eu já vi isso. Se a pessoa trabalha bem, mesmo se a vaga é temporária, eles resolvem efetivar a pessoa. Eu já vi isso algumas vezes, tá? E também o contrário. Então, assim, não é fácil achar pessoas qualificadas, não é fácil achar pessoas que trabalhem bem. Isso pode ser o padeiro, isso pode ser o padeiro que faz um pão ruim, existe, tá? Isso pode ser o cara que limpa a casa, isso pode ser a pessoa de qualquer área profissional, entendeu? Então, infelizmente, não é a falta de mão de obra qualificada é uma coisa nítida. Na área de administração, a gente nota isso sem grandes dificuldades, né? Quando você lida com o comércio, quando você precisa de alguma prestação de serviço, você, sem muita dificuldade, acaba se deparando com essa baixa qualidade da mão de obra. Eu estou falando tanto na prestação de serviço quanto no próprio processo de vendas, né? Pessoas que não têm preparo, não têm nenhum tipo de treinamento para vendas, pessoas que atendem mal o cliente, pessoas que não respondem mensagem, né? Você não tem feedback da empresa. E isso até em cidades grandes. Olha só, a área de vendas é uma área que tem que ter muito preparo, a experiência conta, tá? Mas vendas não conta só com a experiência. Se você trabalha com área de vendas, procure se qualificar na área. E vendas não se restringe à área comercial. Vendas é convencimento, tá? O processo de vendas é você convencer as pessoas da melhor ideia, de que você é uma pessoa interessante para uma entrevista de emprego ou para um namorado. É você convencer de que seu produto, serviço, sim, é um bom produto que vai atender. É uma área muito extensa, tá? A gente vai estar discutindo aí ao longo das nossas aulas. A próxima aula a gente vai estar falando de forma mais específica sobre o profissional de vendas, tá? E, né, nem sempre, o Chico colocou ali, nem sempre o mais barato vende mais, com certeza, tá? Pessoal, é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma colocação, né? Júlia, Tereza, Maristela. Se alguém tem alguma dúvida, Rayane, Milena.